falando exatamente do Grêmio. Contratos encerrados, Fábio, vai. Tá. Vamos lá, eu vou começar por o nome de 9 jogadores. Meu Deus! 9 que terão o contrato encerrado no dia 31 de dezembro deste ano. E apenas um deles já começou as tratativas pra renovar por mais um ano. E esse aqui a torcida vai à loucura, né? Tá, então vamos fazer o seguinte. Pera aí, rufem os tambores, acho que não vai dar pra pegar aí. Deixa esse nome pro final, tá? E aí a gente vai debatendo com a galera da live esses nomes, Boa. né? E vai conversando sobre a permanência ou não desses jogadores, se poderiam ficar, ganhar mais chances, sim ou não. E a galera da live vai nos ajudando, pode ser? Começa aí, Fábio. Eu falo o nome e o pessoal coloca na live se renova ou não. Isso aí, beleza. Daí a gente leva pro Romildo Bolsonaro, já pensa, imagina a moral. Vamos lá, então. Bora. O primeiro deles, Diego Souza. Pá, mas aí tu já chegou com os dois pés, né? Diego Já Souza. é maravilhoso, centroavante, artilheiro. Nunca duvidei. Se critiquei, não era eu. Se tem print, é montagem. Diego Souza, a galera tá indo na live aí? Tu quer levantar os comentários Não, cara, já? a gente vai esperando aqui a galera se manifestar e daqui a pouco a gente traz aqui a opinião da galera. Já tem gente falando renova, sim, renova. E, enfim, vai deixando aí a opinião. Ó, minha cunhada ali, a Tati. Beijão pra Tati que tá ali na... Até falou pra renovar. Com certeza, né, cara? O Diego Souza... Pois é, tu sabe, ô, Fabi, que o Diego ele é um jogador muito eficiente. Sabe? Ele é um jogador grandalhão, um jogador que na área ele resolve, é um jogador forte, né? Passada larga, enfim, alto. Vamos voltar. Não, brincadeira. O Diego é um jogador eficiente, né, cara? Mais até se mostrou, pelo menos em 2020, mais até do que o próprio Churin. Né? O Diego Souza se mostrou mais eficiente que o Churin, dentro da grande área. Agora, tem algumas questões que a gente precisa pensar. Porque, poxa, vamos lá, o Grêmio tá bem, o Grêmio tá legal, o Grêmio tá tudo certo com o Grêmio, sabe? Chega a final da Copa do Brasil e tal, teve o deslize na Libertadores, foi complicado, mas a gente tá na final da Copa do Brasil, o Grêmio tá numa boa fase. Mas vai chegar no momento em que o Grêmio não vai estar nessa fase tão boa assim. Lembra como foi? Mas vai chegar, sempre chega, porque chega. Altos e baixos, o time às vezes tá lá em cima, às vezes tá lá embaixo. O futebol é isso aí, né? É isso. Lembra como foi há um tempo, quando a gente vinha numa sequência negativa de empates, derrotas e tal, o que a galera pegava no pé do Diego, chamando ele de cone, não sei o quê. Tu lembra disso? Não lembro. Não lembro. Não, mas falando sério, não, essa fase vai chegar. E aí? Mesmo assim, o Diego é um jogador suficiente? É que o Diego Souza, naquela fase, tinha um ponto. Mas aí é uma questão que vai muito além, é uma discussão também muito além. Eu via um Diego Souza não muito esforçado. Mas eu também vi um Grêmio que não tinha um camisa 10 pra auxiliar o centroavante, sabe? Então são pontos e pontos, e agora eu vejo que o Diego Souza tá embalado de vez, mas é porque a equipe toda tá querendo, né? Naquela sequência de empate parecia que, chega, desanimava o torcedor, desanimava os atletas também, e olha, era uma zica braba desgraçada. E aí essa questão do Diego Souza. O Diego Souza agora, quando ele veio pro Grêmio, ele veio sendo muito duvidado, né, pela torcida, porque, o cara jogou aqui em 2008, aí depois retorna, depois de... 2007. 2007. Aí depois retorna. A torcida, meu Deus, o cara jogou lá, né, e agora tá vindo, e a idade do cara, e o cara mostrou trabalho, e daí tem muita gente que ainda pega no pé dele. Mas o que o Diego Souza tem que fazer? O Diego Souza tem que fazer gols. Ele tá fazendo gols? Sim, ele tá fazendo gols. A discussão sobre renovação pra mim é isso. O Diego Souza tá cumprindo a função? Sim, ele tá. Renova. Só que é uma discussão que a gente tá tendo aqui agora simplesmente pra devanear e pra ter, né? Porque o Diego Souza quer se aposentar no final do ano. Claro, a gente tá levantando essa lebre aí, né? Se o Diego fica ou não, se deve ficar ou não, levando em consideração a temporada de 2020 e aquilo que ele falou, né? Que 2021 provavelmente será a última temporada dele. Ele falou que não tem isso definido ainda, não tá 100% definido, mas é uma coisa que já tá assim no radar dele, se é a última temporada de 2021. Teve um cara aqui, ó, o Thiago Correia, é o cone goleador. Definiu, né? Definiu. Boa. Mas a galera aqui, ó, no mais tá pedindo pra renovar. Com o Diego tem alguns nãos, tem uma galera que tá chamando ele de velho, enfim, mas a maioria falando que ele deveria renovar. Essa questão da idade. Que ele e o Churin pra 2021 tá ótimo. Essa questão da idade é um negócio que eu não gosto de pautar muito. Se o cara se cuida, pode jogar com 40 anos, desde que jogue bem. O Diego Souza hoje tá com quantos anos hoje? Deixa eu pegar aqui pra eu não errar. Eu te quebrei errar. agora, né, Sim. César?
Cara, se o cara entrar em campo, pode ter, olha, pra mim não importa a idade, desde que jogue, desde que cumpra a função. Tá cumprindo a função, ok, é isso aí. Sim, 35 anos o Diego Souza. Fez no dia 17 de junho. Tem história já. Tem história no futebol brasileiro já. O Jorge Adriano por aqui, ó, renova por 5 anos. Ele aposenta e fica fazendo outra coisa, sei lá, limpando vestiário, alguma coisa assim. Cara, Dá uma outra função pro Diego. O Jorge Adriano quer o Diego por mais 5 anos. E tem uma questão, cara, eu quero muito que o Grêmio ganhe essa Copa do Brasil pelo Diego Souza. Ele merece levantar uma taça dessas pelo Grêmio, cara. Bora seguir então a lista, vai. E a Maicon. Outra situação muito parecida com a do Diego, né? Outra situação bem parecida com a do Diego. Se ele fica, se ele não fica. É aquelas questões assim, rapaziada. Até são algumas renovações, às vezes, que podem parecer assim só questão protocolar, né? E pra 2021 a coisa ainda vai ficar meio embromada. A gente tá falando até pra uma sequência, tá? Pra uma sequência, 2021 pra frente. Diego Souza primeiro, agora Maicon, né? Eu vejo uma situação bem parecida. E a galera já veio no fora. Eu defendo pra caramba o Maicon, mas eu acho também que é a última temporada dele aqui no Grêmio, até porque agora ele nem tá jogando, né? E ia te perguntar de novo a idade do Maicon, mas deixa quieto, não vou ficar sempre perguntando a idade dos jogadores. Eu tô dividida. Eu acho que o Maicon vai se aposentar no Grêmio sim, tá? Eu acho que ele tem história aqui pra isso. Ele tem história com a nossa camisa, vai se aposentar aqui. E eu daria, tá? Olha, vou jogar 35 anos também, fez dia 14 de setembro de 2020, 35. Eu daria um cargo pro Maicon nas categorias de base. Porque é brincadeira o quanto a gurizada da base se inspira no Maicon. E o quanto o Maicon ajuda e fortalece a gurizada da base. Então eu colocaria o Maicon pra atuar nas categorias de base. A galera foi em peso, mas em peso no não, no fora. A galera falando que o Maicon não joga há 3 anos, né? A opinião aí da galera. Deixa eu ver. Aqui, ó, o Bart 293. Deixa eu ver. 29324. Ele é membro aqui da Rádio Pachola, botou Maicon para treinador de meio-campistas. A galera falando em outra função pro Maicon. Maicon sim, mas não como jogador. A galera pegando bastante no pé. Essa é a síntese do chat aí sobre o Maicon. A gente já passou de 200 pessoas aqui com a gente em live, streamados nesse momento, mas ainda não batemos nem os 150 likes. Deixa teu like aí, se tu ainda não deixou, pra ajudar a gente a bater os 500, a metinha barbadinha pra hoje, pra gente bater até o meio-dia. Segue a lista aí, Fabi. Apagou o celular aqui, vamos lá. Bora. David Braz. Esse aqui a torcida vai pegar no pé, né? Também aquela atuação ridícula contra o Santos. Eu não vou nem defender, mas eu acho que não é um jogador, um zagueiro descartável. Já nos ajudou bastante. No momento tá complicado, mas... Cara, David Braz, opina aí, rapaziada. David Braz, o David Braz que veio como um contrapeso naquela negociação com o Marinho, né? Envolvendo o Marinho. O Marinho saiu do Grêmio, não tava jogando bem por aqui, não tava rendendo por aqui. E foi pro Santos e acabou se tornando uma peça pra lá de fundamental na equipe santista, né? E o David Braz veio pra cá, um começo um pouco turbulento, mas também porque a dupla de zaga titular foi e é Kahneman e Jeromel, né? E aí o David Braz com poucas chances, enfim. Quando precisou-se do David Braz, eu quero lembrar isso, porque a galera veio direto no fora, no não querendo o David Braz, mas eu quero... não ajuda o mas atleta. eu quero lembrar que o David Braz teve alguns momentos importantes no Grêmio, sim. Teve sim momentos importantes, fez gols, teve partidas em que foi cogitado para ser melhor em campo, jogando pelo Grêmio, tá? Então vamos lembrar disso também. Daqui a pouco o cara não tá numa boa fase, mas pode ser útil. Eu gosto do David Braz. Eu renovaria com ele. Eu renovaria com ele e não renovaria com o Paulo Miranda. Claro que não é nem discussão aqui agora, mas eu não renovaria com o Paulo Miranda. Aproveitaria para utilizar mais o Tonhão e o Juan. Quero saber qual é essa ali do Juan, se vai dar certo ou se não vai. E pra isso, né, precisa ter oportunidades. Enquanto tiver mais ou um zagueiro na frente dele, que é o Paulo Miranda, ele não vai ter tanta oportunidade assim. Então é isso aí. A galera aqui foi direto no fora Braz, não. Tem o Tonhão, tem o Juan, não pode jogar.
Aí teve gente já que colocou, ó, ele soma no Grêmio. Não sei se soma pra cima ou pra baixo, enfim. Soma no Grêmio. Mas uma galera, em síntese, tá? Falando que o Braz deveria sair, deveria dar lugar aos garotos Tonhão e Juan na zaga do Grêmio. Tem até um comentário aqui que vai muito em contraponto ao que... que vai muito ao que tu disse. O Arthur falou, David Braz ruim, o cara fez um jogo ruim e querem colocar fora, complicado. É realmente, né, o que tu falou e o que eu falei, o momento do David Braz agora não é bom justamente por causa do jogo contra o Santos, então é óbvio que o pessoal vai pegar no pé, a torcida é sentimentalista, eu também sou, e é óbvio que vão colocar o cara pra fora agora. Mas tem que pensar no todo, Exatamente. David Braz, não, pelo amor de Deus, David Braz não é um jogador desprezível, gente. David Braz, ele foi muito interessante, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva, né? É um zagueiro interessante, só que a gente tá com a régua sempre lá em cima, cara. Porque o Jeromel e o Kahneman são dois jogadores espetaculares. O Jeromel nos últimos 4 anos, 5 anos, deixa eu ver, nos últimos 5 anos, ele vem sendo um zagueiro excelente, excepcional, jogador de seleção. E o Kahneman, igualmente, agora no momento um pouco melhor até, na minha visão, melhor o Kahneman do que o Jeromel, o jogador que vem sendo convocado também para sua seleção. Dois jogadores de excelência, mas olhar no cenário brasileiro, dessa zagueirada que a gente vê por aí, gurizada, o David Braz não é um zagueiro desprezível, não. Jogou nada contra o Santos. E aí eu vou levantar uma bola. Mas não é um jogador ruim. Quem que jogou alguma coisa contra o Santos? Falar a individualidade daquele jogo onde a coletividade foi pífia, cara, é pegar no pé do atleta. Claro, ele entregou ali e tudo mais, mas, cara, ninguém jogou nada e é a página virada agora e é tudo Copa do Brasil. Vamos ver aqui. Cara, a galera tá na síntese aquilo que eu falei, dando um fora David Braz, falando que ele é lento, enfim, e alguns tentando defender ainda. Mas, enfim, David Braz, a galera não curtiu, Fábio. Segue a lista. Agora a galera não vai curtir mesmo, agora vai vir um peso. E aí? Cortez, cara. Cortez, lateral esquerdo do Grêmio. A galera opina aí se o Cortez deveria permanecer por mais tempo no Grêmio ou não deveria permanecer mais tempo no Grêmio. Eu acho que, assim, ó, o Cortez tem uma história no Grêmio espetacular. O Cortez foi muito importante no Mundial. Lembra do que o Cortez fez, né? Se não fosse ele, a gente não tinha nem chegado na final, né, contra o Real Madrid. Então, isso precisa ser levado sempre em consideração. Ele é um jogador importante no grupo. Mas eu acredito, né, que o Diogo Barbosa tomou a titularidade do Cortez ao natural, porque ele é mais técnico, ele é um jogador mais interessante ainda que o Cortez para o grupo. A questão é, se o Cortez não estiver no grupo do Grêmio, quem é que estaria no lugar do Cortez? Vocês dariam uma chance para alguém da base? Tem alguém da base que está surgindo na lateral esquerda que poderia pegar o lugar? O Guilherme Guedes poderia jogar? Né? Teria que se pensar na questão de reposição, porque o Cortez é um jogador que não é tão velho assim e ele é um jogador importante, é um jogador de grupo importante. O que tu acha, Fábio? Eu respeito muito o Cortez no Grêmio, muita história do Cortez no Grêmio. Também é um dos jogadores que bateu no peito para defender o Grêmio em diversas oportunidades. E a gente sempre viu a limitação dele em relação a cruzamentos, por exemplo, em relação a... em relação a características mais ofensivas, mas o Cortez nunca deixou faltar nada na marcação, sempre foi muito defensivo. Só que essa última temporada dele ali tá complicado. É um momento do jogador. Sim, é um momento. Os jogadores passam por momentos. Às vezes vai atuar muito bem, às vezes vai baixar o nível. Acontece. Eu não sei se eu renovaria. Caso o Guilherme Guedes esteja à disposição, aí teremos Diogo Barbosa, teremos Guilherme Guedes. E, se necessário for, mais um, porque a gente sabe, né, lateral no Brasil é complicado pra caramba. E aí talvez teria também o Matheus Nunes da base, que faz a questão da lateral esquerda, e é um jogador muito promissor. Então talvez ali a gente teria 2 laterais da base e o Diogo Barbosa.
Aqui a galera tá colocando alguns comentários interessantes, tá me xingando bastante aqui, falando, nada a ver, César, porque se fosse o passado, né, teria que renovar com todo mundo que veio jogando nos últimos anos, mas realmente eu acho que é uma questão específica do Cortez, até vendo assim, ó, rapaziada, a questão do Guilherme Guedes, porque ele é um jogador que veio, está voltando, na verdade, né, de uma lesão, enfim, é um jogador que pode ter algumas complicações físicas, e vão pensar, não tem o Cortez, aí tu coloca o Guilherme Guedes e tu coloca o Matheus Nunes, que eu vou confessar, eu não acompanho tanto a base quanto a Fábio acompanha. Talvez a Fábio conheça muito mais o Matheus Nunes que eu, tá? Mas daqui a pouco vai colocar 2 guris pra ser reserva do Diogo Barbosa, e quando o Diogo não jogar, e aí o que acontece? Depois a galera vai pegar no pé por causa que faltou experiência. Então acho que tem que ter um equilíbrio, gurizada. Concordo com vocês que cada um tem a sua opinião, que vocês podem não achar o Cortez necessário, mas enquanto não tiver nem perspectiva de um jogador suficientemente confiável para colocar ali em disputa com o Cortez, com o próprio Guilherme Guedes e com o Diogo Barbosa, eu não deixaria o Cortez escapar. Tu tava rindo antes ali, ô Fábio, o que teve? Não, sou eu, né? Releva algumas coisas. Mas o que tu falou realmente é verdade. E depois eu vou entrar nessa discussão, tá? Em relação ao que às vezes acabam fazendo com a base, mas isso vai ser depois quando a gente falar da base. Cara, o Cortez neste momento futebol é momento, neste momento eu não renovaria, mas quando vê o cara entra na final da Copa do Brasil e nos salva. Olha só que loucura, a galera tá colocando aqui na live, Capixaba joga mais. Capixaba tá aí podendo voltar, né? O que o Capixaba fazia aqui no Grêmio que a galera achava horrível? A galera queria que o Cortez jogasse e não queria o Capixaba. Aí o Capixaba foi emprestado, foi pra outro clube, né, lá no Bahia, e agora a galera quer o Capixaba de volta. Tu vê como é que é o futebol, né? O futebol é uma caixinha de surpresa. Ai, rapaziada. Hoje eles estão me xingando por causa do Cortez e lá no Mundial que o Cortez salvou. Eu vou te contar. Segue a lista aí, ô Fabi. Vai. Segue o baile, né? E o próximo, então... Leonardo Gomes, né? Falando de lateral, entramos no nome do Leonardo Gomes, que também pode ter o contrato encerrado dia 31/12. Léo Gomes. Cara, Léo Gomes é um jogador que eu sempre achei interessante. Um jogador físico, jogador de lateral, né? Um jogador... Interessante a palavra. Ele nunca despontou de forma excepcional na lateral, mas também nunca comprometeu demais. Um jogador que tava ali, nota 6. Só que o problema dele é a parte física, né? Talvez não seja um jogador... talvez seja um jogador para se emprestar. Vou falar, talvez seja um jogador para se emprestar nesse ano, para ele poder trocar de ares, para ele poder pegar um pouco mais de cancha, para ele poder melhorar talvez essa parte física, com menos pressão, um clube um pouco menor talvez, e poder se desenvolver ainda mais e depois voltar, já que nessa lateral direita ele tem muito jogador disputando essa vaga. É que o Léo Gomes fazia o feijão com arroz, né? E o problema dele sempre foi essa parte física, tanto é que agora já tá há quanto tempo? 1 ano e meio? Fora? 1 ano e meio, né? E ainda nem tem previsão de retorno, e daí a gente fica nessas, e talvez seria uma opção interessante pra nossa lateral direita, só que o problema é que ele tá 1 ano e meio fora e vai saber como é que ele vai voltar, então eu coloco um grande ponto de interrogação nele, eu penso que o Grêmio não pode pensar em depender do Léo Gomes, porque apesar dele ele estava tendo uma temporada muito boa quando lesionou, cara, 1 ano e meio longe dos gramados pesa muito, né? Então eu fico meio receosa. O pessoal agora sim pegou no meu pé. Tu quer o Cortez e não quer o Léo, tu tá louco? Os caras tão me xingando. Não, é uma questão específica, cara. Se for comparar jogador com jogador, eu acho sim que o Léo Gomes é mais jogador que o Cortez. A questão é que um é lateral direito e outro é esquerdo, cara. São posições diferentes. É a mesma coisa que o cara me perguntar: tu quer, sei lá, tu quer o Braz e tu não quer o Churin, se fosse me perguntar. Entendeu? Tipo, duas posições diferentes, velho. Nada a ver. Entendeu? Então, enfim, eu acho que o Léo Gomes deveria sim renovar, mas daqui a pouco coloca ele num outro clube, um pouco menos pressão, enfim, para ele poder se desenvolver um pouco mais. Porque, cara, lateral direita tem uma questão específica na lateral direita aí, cara. Tem o Orejuela nesse imbróglio, tem o Vitor Ferraz ali na posição, tem o Wanderson que subiu e subiu bem,
né? Jogou bem a partida que teve oportunidade, enfim. Talvez a lateral direita seja mais disputada. E o Léo tem uma dificuldade física, cara. O Léo ficou um tempão parado, cara. Mas um tempão parado. E a gente não pode deixar isso passar, tem que levar isso em consideração também, né, Fábio? Vai. Com certeza. Daí, se ele já tinha um problema físico, imagina 1 ano e meio parado. Espero que volte bem, né? Espero que volte bem pra caramba e calhe a minha boca, mas eu fico bem preocupado em relação a isso. Vamos seguir na lista aí? Bora! Bora. Vanderlei. Vandeusley. Vandeco. Vandeco. Vanderlei. E aí, gurizada? Vanderlei, sim ou não? Fica, vai embora. Vocês gostam do Vanderlei? Vocês não gostam do Vanderlei? Comenta aí, porque eu vou te dizer, Fábio, que quando o Grêmio tinha uma dificuldade de goleiros, esse foi um goleiro que eu pensei pro Grêmio trazer. Naquela época lá. Quem é que poderia trazer e tal? O Santos tinha 2 goleiros bem interessantes. Na época era o Everson, né? Que agora foi para o Atlético Mineiro, se eu não me engano. Agora não, já faz um tempinho já. E também tinha o Vanderlei que ficava na reserva do Santos. E aí o Vanderlei seria um jogador interessante. Eu gostaria que ele ficasse no Grêmio, porque eu também quis que ele viesse pro Grêmio. Eu acho ele um goleiro interessante. Eu acho que o problema dos goleiros do Grêmio não está no Vanderlei. Tu foi cirúrgico nessa, exatamente. Muito obrigado. Exatamente o que eu ia falar, Até que enfim cara. um elogio. Pô. É o que eu ia falar. O problema no plantel do Grêmio em relação a goleiros não passa longe do Vanderlei. Muito pelo contrário, o Vanderlei nos ajudou bastante na última temporada. Cara, a questão tá em manter, com todo o respeito aos atletas, tá? Manter Paulo Vitor e Júlio César. E Júlio César muito, né, é outro assunto que eu vou ter daqui a pouquinho. Mas, cara, na minha humilde opinião, são dois goleiros que eu não sei porque estão no Grêmio. Quando a gente tem o Breno, quando a gente tem o Felipe, quando a gente tem na base o Adriel, que é baita goleiro. E aí? Vale a pena manter esses dois? Mantém o Vanderlei. Eu acho que o Vanderlei é merecedor, sim, da nossa titularidade do Grêmio. Eu acho que a torcida do Grêmio pega muito no pé do Vanderlei. Porque, cara, se a gente for olhar pra nossa história, a gente teve grandiosos goleiros, né? Criados, inclusive, aqui. Então eu entendo a questão da régua da torcida em relação a goleiro ser muito alta. Mas eu manteria, sim, o Vanderlei. Manteria. Mais de 180 likes nesse momento, vai deixando o seu like se ainda não deixou. Vamos bater a meta de 500 com certeza até o meio-dia. E seja membro aqui da Rádio Pachola, que você sempre tem prioridade, como o Jorge Adriano, que comentou para o Vanderlei. Fica, renova também o Bart 29324. Esses números, hein, ó, Bart. Renova. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. Pegar alguns comentários da galera. Falando que o esqueleto é inseguro demais, os caras falando do Vanderlei. Falando para dispensar o Júlio César e trazendo pelo menos 2 nomes aqui que eu peguei nos comentários, tá? O Gatito é o goleiro do Botafogo, e também Marcelo Groy, goleiro que saiu do Grêmio, foi pro Al Ittihad e agora tá aí com possibilidade talvez de voltar, não sei, né? Tem contrato com os caras lá, a gente sabe que a Arábia é complicada, né? Cara, sinceramente, o Groy não volta. Tá ganhando um caminhão de dinheiro lá, pra que ele vai voltar? Pois é. Sério, o cara, Mas ele ganha tanto lá que pesa muito, querendo ou não. Foi um nome levantado aí pela galera, né? Marcelo Groy. E eu gostaria, sabe? Eu gostaria de ter o Groy de volta, mas eu nem penso nisso, acho que é quase impossível. Qual seria o trio ideal de goleiros do Grêmio? Até nessa lista tá o Júlio César. Nessa lista tua que tu trouxe aqui pra gente agora. Com os nomes, né? De renovação. É o Júlio César. Tem mais um nome, inclusive, de goleiro que eu já ia botar na pauta. Bota, vamos lá. Bota na pauta. Júlio César e... tem o Júlio César, né? Que daqui a pouquinho é outro tópico. Mas daí também tem o Breno, jogador da base, que vai ter o contrato encerrado lá em dezembro, dia 31/12. Pois E, cara, pra mim é renovação, nem pensa muito. Pra gente falar dos goleiros, quem seria o teu trio ideal de goleiros aí do Grêmio, Fábio? Vanderlei? O Vandeco, o Breno, tá merecendo oportunidades. E deixa eu pensar agora o terceiro goleiro. Eu acho que o Felipe também tem questão de hierarquia, né? A gente tem o Adriel na base, mas acho que... E também tem outro Felipe na base, mas ele é mais novo. Vamos fechar nesse trio ali. Qual o trio então? Vanderlei, Breno, Felipe. Então é Vanderlei e 2 guris pra ti. É isso? Exato, a base vem forte. Defensora da base, né, Fábio?
A galera vindo aqui, ó, em peso no Vanderlei. O Vanderlei. Falando do Gatito pra caramba. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. Teve um nome. Neuer, Groy, Buffon. Tá bom, tá um bom trio. Legal. Falando aqui o Bart. Eu vou ler só o Bart agora, tá, Bart? Breno, deixa o guri. A galera defendendo o Breno também. Falando também do Tadeu. Tadeu como um bom nome para o Grêmio, para o arco, né, do Grêmio. Eu vou fazer uma retificação aqui. Eu falei Felipe, mas não é Felipe, é Vinícius. O Felipe Mejolaro foi emprestado e eu tava confundindo o Mejolaro com o Felipe. O Mejolaro com o Vinícius. O Vinícius seria o meu terceiro goleiro. É um baita goleiro. Merece chances também. A galera falando, né? O Felipe não volta, tem possibilidade. Daqueles jogadores que vai voltar e o Grêmio vai estudar o que vai fazer, né? Se fica com ele aqui, se reempresta, né? São jogadores que o Grêmio vai avaliar também. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. O Bart, PV, Júlio César é cidreira. Os caras querendo o PV e o Júlio César fora do Grêmio, mas essa é a síntese, eu acho, dos 3 goleiros principais do Grêmio hoje, né? Vanderlei, sim. Júlio César e PV, não. Isso que a galera tá falando na live. E até a questão do Breno ali, eu vi que o pessoal tá elogiando bastante. Cara, tu lembra que ele estreou no profissional no Grenal dos reservas? O Breno? Sim. E não tremeu nem um pouco. Eu tava... eu assisti esse jogo no estádio, tava lá no gramado e eu fiquei observando, porque imagina, né, tu vem da base, tu vai fazer a estreia no profissional num Grenal, sabe? Eu achei baita atuação. Esse guri é frio, por isso tá aí de titular. Lembra do Paulo Odoni no Inacreditável, né? Falando do Galato, né? Eu boto muita fé nele, sério mesmo. Tá aí então, falando de goleiros, tem mais alguém na lista dessas renovações aí? Fica ou não fica nessa lista que tu tá trazendo, Fábio? Desses 9, tem o Vitor Ferraz. E agora voltamos pra lateral. E voltamos pra lateral, eu pensei e aí... que eu tinha me livrado dessa lateral, hein, ô Fábio? E não se livrou, sabe por quê? Porque a gente tem aqui um ouvinte muito, extremamente atento, que é o Felipe Veg, e ele nos trouxe uma informação que com certeza não... Parou. Com certeza não teria acesso. Parou tudo. Ó só. Eduardo Becker, bem-vindo, novo membro gauchão da Rádio Pachola. Valeu, Eduardo, tamo junto. Se tornou membro e terá prioridade aqui na live, assim como outros tantos benefícios aí dos planos gauchão, Copa do Brasil e Libertadores. Faça como Eduardo, seja membro Pachola. Vai, Fábio. Vamos pra info? Vai, bora. Depois a gente fala do Vitor Ferraz. Com certeza. Colocaram aqui no chat que o Atlético Mineiro atravessou as negociações entre Grêmio e Cruzeiro e está interessado no lateral. Fala a tua opinião. No Orejuela. No Orejuela. É que é tanto lateral, né? A gente no tá Orejuela. com um vasto plantel, a gente até se perde. Cara, é aquela coisa que eu tava falando antes. O Cruzeiro, ele tá precisando de dinheiro, né? E o Atlético Mineiro tem. Se é que alguma coisa que o Atlético Mineiro tem é dinheiro, né? Tem investidores que colocam uma graninha legal ali no Atlético Mineiro. Tudo que o Sampaoli pediu, ou praticamente tudo que ele pediu, ele recebeu, né? Então, o Atlético Mineiro se atravessando no negócio fica meio complicado, eu acho, pro Grêmio. Até porque não é uma política do Grêmio ficar em leilão por jogadores. Dificilmente isso acontece. A gente pode puxar aí, e não sei se a gente preenche uma mão de jogadores que o Grêmio entrou em leilão tentando botar um dinheiro. E normalmente, quando isso acontece, não dá certo, né? Cara, e o Orejuela quer ficar, né? Eu até brinquei ontem no meu Twitter que ele praticamente mandou vocês que se resolvam, porque daqui eu não saio, né? Ele na segunda-feira se representou mesmo sem contrato, e até algumas fontes indicaram que ele teria conversado com o presidente Romildo falando que ele quer ficar, que o desejo dele é permanecer no Grêmio, que ele não vê nenhum outro clube pra atuar, independente de ser o Cruzeiro ou não. E quando tem o desejo do atleta, até ajuda, né? Até é interessante, mas o Cruzeiro na situação que tá, quem oferecer mais, leva. E aí tu levantou um ponto interessante do Atlético Mineiro, e olha, que time, hein? Porque até 3 meses atrás estavam devendo salário pra todo o plantel, tava dando racha, tava dando briga, E agora querem o colombiano, pelo amor de Deus.
Coisas inexplicáveis acontecem no futebol brasileiro. Tem uma galera que tá falando aí que o Atlético seria o novo Cruzeiro, né? Cruzeiro teve investimentos, enfim, mas teve aquela fase super positiva, né? Títulos brasileiros e tudo mais. E depois entrou em decadência. Então vamos ver o que acontece com o Atlético Mineiro, até porque é investimento, né? Não é aquela questão de gestão, aquela questão de prestar atenção nos números, de fazer só o que dá, de não dar o passo maior que a perna, como o Grêmio vem fazendo. É mais aquela questão assim, ó, de investe, compra e vamos ver o que dá depois e o futebol vai cobrir. É mais ou menos esse é o pensamento do Atlético. Vamos ver o que vai acontecer com o Cruzeiro também, né, Fábio? Vamos fechar essa lista aí? Ou já fechou ou não? Essa dos 9 está fechada. A gente nem falou do Vitor Ferraz, né? O Vitor Ferraz. Cara, eu gosto muito do Vitor Ferraz e gostaria que ele ficasse. Eu não sei o que a galera pensa. Vai colocando aí nos comentários da live, gurizada, que eu já pego aí Bom, galera falando do Marcinho, meu Deus. Vocês comentem aí na live, no chat, que eu pego a opinião de vocês aí sobre o Vitor Ferraz. Fica ou não fica? Na minha opinião, ele deveria ficar. Eu gosto bastante do Vitor. Por quê? Porque ele joga como lateral, mais atrás. Ele no apoio não é insuficiente. Eu acho sim que o Orejuela, ele até é melhor no apoio que o Vitor Ferraz, mas ele não é um jogador insuficiente, mas ele faz taticamente um papel muito interessante que ele joga pelo meio também. Se você for ver, durante o jogo, Fábio, por várias vezes você observa o Vitor Ferraz jogando como um volante pelo meio. É uma função interessante pra se cumprir. Eu acho que o Grêmio não pode abrir mão disso. E eu acho que agora não tem nem que pensar se renova ou não, renova direto, né? Ainda mais que a gente vai ter a perda do Orejuela. E pra mim, eu concordo com tudo que tu disse, o Vitor Ferraz é fundamental. E eu sempre costumava dizer que a gente tinha duas opções interessantíssimas pra lateral. São dois laterais com características diferentes. E justamente essa questão que tu fala, que o Vitor Ferraz passa muito pelo meio, ajuda bastante, né? E pra mim renova, não tem outra opção. Aqui, ó, meu, William Júnior. Ele é cruzeirense, né? E tá colocando aqui, ó. Aqui em Minas estão falando que esse ano a bomba vai estourar nas frangas, né? Chama apelido do Atlético Mineiro lá, entre eles. Gastaram muito. Justamente do que a gente tava falando antes ali. Questão do Atlético Mineiro e do Cruzeiro, que agora vive em dificuldades o Cruzeiro, né? E que o Atlético pode ser uma outra bomba aí que estoure logo logo. É isso? A conta chega, né, rapaziada? A conta chega. A conta chega. E também a gente deveria falar sobre outras renovações, né, Fábio? Porque tu trouxe essa lista de 9 jogadores que já continha o Júlio César, mas também tem outros 2 nomes bastante interessantes pra se falar, né? Pelo menos 2, né, Fábio? Quais são eles? São 3, na verdade. Vai. O Grêmio tem 3 jogadores com contrato encerrando dia 28/2. E por que dia 28/2, né? A temporada totalmente atípica, o contrato desses jogadores se encerraria no final do ano passado, porém, como a gente estava no meio da temporada, foi estendido até o dia 28/2, como também foi estendido dessa forma o contrato do Renato Portaluppi. Sendo eles, então, Júlio César, Robinho e Luiz Fernando. Só que apenas um desses nomes tem a possibilidade de renovar, tá? O Robinho e o Júlio César é praticamente nula a possibilidade de permanecer no elenco do Grêmio. E aí o Luiz Fernando seria um jogador pra ficar na equipe do Grêmio, né? Exato. Vamos ver o que a galera da live fala aqui também. Meu Deus, agora teve enxurrada de comentários. A maioria, falou antes do Vitor Ferraz que sim, deveria ficar. Aprova aí a renovação do Vitor pra ele ficar a equipe do Grêmio. Volta, Léo.